Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo 3, que é o terceiro e último vídeo de uma série, onde eu estou trazendo para vocês formas que eu normalmente costumo lidar com os meus alunos de 2 a 4 anos, de 5 a 7 anos e de 8 a 10 anos. E vem de uma experiência de 12 anos e eu quero que vocês observem o caminho que a gente fez nessa última semana. E no primeiro vídeo, a gente falou um pouco sobre como segurar a atenção das crianças de 2 a 4 anos, que para mim, eu vejo diversos feedbacks de professores que eu dou consultorias e me falam que para eles é a idade que eles têm mais dificuldade. E, além disso, alguns professores não pegam crianças com essa turma, que é uma procura enorme por judô nessa idade, porque os pais querem colocar essas crianças em atividades de arte marcial, mas a maioria das academias e dos professores não se sentem capacitados para lidar com essa idade. No segundo vídeo, a gente falou um pouco de como você, professor, pode reacender a motivação daquela criança que está desmotivada, que perde o brilho nas aulas, e como fazer o pai enxergar a evolução dessa criança, não só pelas graduações de faixa, que normalmente eu falei que eu faço de ano em ano, mas que demora um pouco para acontecer, tanto para a criança visualizar quanto para os pais. E hoje eu vou te mostrar uma coisa, que são duas ferramentas e não são truques soltos, são ferramentas que são sistematizadas e essas duas peças fazem parte de um sistema. Quando você vê esse sistema, como ele funciona realmente na prática, tudo pode mudar dentro da sua turma de judô. Eu costumo dizer que isso não é sorte, é um mapa trilhado, onde essa metodologia ela pode vir ajudar você, professor, a fazer com que as crianças se motivem e os pais observem a evolução, né, nos filhos, né? E eu quero te fazer uma pergunta. Você já deu uma aula que foi ótima, funcionou assim de uma maneira incrível, só que você não conseguiu repetir aquela aula na semana seguinte? Ela deu certo, mas você não entendeu assim exatamente por que ela deu certo, o que você fez de diferente que fez com que a aula ela acontecesse de maneira fluida, né? Um dia você reconhece, por exemplo, uma virtude como a coragem, no outro você até acontece alguma coisa, mas você esquece de reconhecer aquilo naquele momento, pela correria, pelo movimento da vida. Enfim, aí você consegue fazer isso, por exemplo, numa turma, num dia, naquele mesmo dia você tem outra turma, mas você não consegue fazer daquela maneira. Então, o resultado daquelas aulas, eles ficam por sorte. No dia que você estiver mais atento, no dia que você estiver mais tranquilo, mais descansado, porque quem é professor sabe a correria que é, por exemplo, dar aulas de judô em lugares diferentes para quem não é professor de um dojo fixo, né? Era o meu caso lá em Salvador, eu cheguei a dar aula em 14 lugares diferentes, em mais de 12 condomínios, e entre condomínios, na verdade, entre condomínios e academias. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é que a metodologia das cores, que é esse método que eu desenvolvi lá na pandemia para me diferenciar de outros professores que estavam oferecendo aula de judô em condomínios, porque era aquele momento onde os pais procuravam uma atividade física para as crianças, a gente fez uma adaptação para que conseguisse fazer um judô sem muito contato físico, então eu também me adaptei nesse sentido, mas eu percebi que eu precisava me diferenciar, fazer com que os pais enxergassem realmente a evolução, fazer com que as crianças se motivassem num momento tão delicado, né? Então, a metodologia é como a gente pode fazer para não ficar tirando isso na sorte. São 6 valores, cada cor tem um significado específico, são valores específicos, como, por exemplo, a atenção é o amarelo, o vermelho, a coragem, o verde, o compromisso, o azul, disciplina, o branco, organização e o preto, honra. Esse preto, ele funciona como uma espécie de um grau escasso, onde a criança ela só consegue alcançar a partir dos 8 anos de idade. Eu costumo dizer que é um grau que ele, quando você recebe diversos grauzinhos pretos, você está chegando mais próximo da faixa preta. Então, cada cor, ela significa, por exemplo, um comportamento que a criança desenvolve durante as aulas. E não só, professor, durante as aulas. Esse método é um excelente aliado para com a família, porque você pode fazer com que a família entenda esse método, inclusive dentro das aulas, eu ensino como você, professor, pode fazer com que a família ela faça parte, né, também dessa metodologia e utilize no dia a dia familiar.
onde, por exemplo, o pai fale sobre o grau da atenção, se a criança, porventura, não tiver tendo uma atenção quando os pais falam, trazer isso como forma de mostrar como é que você tem o grau amarelo no judô, presta atenção no seu professor, na sua professora, mas você não quer prestar atenção nos seus pais. Essa é uma forma, né? Então, esse método, ele organiza a gente. É, qual o grau, qual a virtude você vai trabalhar naquele momento, quanto você vai trabalhar e como você vai reconhecer ao longo de um ano inteiro. Lembrando que isso acontece em todas as aulas. Significa que você vai dar graus coloridos, você vai. E até dentro do método eu explico isso, que a gente não dá, o grau não é presente, que os meninos ficam perguntando, né? Quando estão no início das aulas, do processo de judô comigo. Você, Isa, quando é que eu vou ganhar meu grau? Aí eu falo para eles assim: olha, grau a gente não ganha, grau a gente conquista. E explico para eles a diferença de ganhar e de presentear. Porque eu até trago isso quando eu estou falando um pouco do método nas minhas redes sociais, que a gente não é um processo de gamificação que a criança vai ganhar como um presente. Pode ser sim considerado um processo de gamificação, mas que ela vai receber um grau a partir de um reconhecimento, vai conquistar um grau a partir do mérito. E tem outra camada assim que quase ninguém pensa. Por exemplo, você, professor, que começou a trabalhar com crianças de 2 anos. A criança de 2 anos, ela não compreende do mesmo jeito que uma criança de 8 anos. Então, quando ela, por exemplo, enxerga que ela conquistou alguma coisa a partir de um comportamento positivo. Isso ela consegue reconhecer, isso ela consegue perceber a partir da reação que os professores e os pais vão ter para com a criança. Então, assim, ela, através de uma visualização concreta, ela consegue perceber isso. E, além disso, dentro da metodologia das cores, você, professor, também recebe planejamentos de aula divididos em 3 faixas etárias, de 2 a 4 anos, um planejamento com 98 aulas, que dão, em média, dá, se você, professor, tiver 2 aulas na semana, você tem um ano de aulas completos, são 12 meses, de 5 a 7 anos, da mesma forma, 12 meses de aulas completas, e de 8 a 10 anos, da mesma forma, todos baseados nas coordenações motoras globais, finas, baseado na confederação, no documento principal da Confederação Brasileira de Judô, em relação à troca de faixas. Então, é um documento super completo que você, professor, adquirindo a metodologia das cores, também recebe. Ou seja, como é que você, professor, vai receber um método e isso não vai servir, por exemplo, como um mapa? É um mapa porque você vai começar a nomear, entender e estruturar o que cada idade precisa para o ano todo, sem você ter que inventar, né? Isso é muito importante. Eu quero te mostrar o antes e o depois, que já aconteceu comigo, que pode acontecer com você, professor, também. Antes você dá boas aulas, mas você sente que é no improviso. Eu falo para vocês, porque eu chegava nas aulas logo no início do processo, quando eu comecei a trabalhar com o judô para criança de forma individual, sozinha, não terceirizada, não prestando serviço para outras pessoas. Mas quando eu comecei a ter o meu projeto, eu percebi que eu chegava despreparada para trabalhar, para dar as aulas. Então, a gente acaba perdendo o aluno e sem entender o porquê. Mas a verdade é porque a gente está improvisando. No fim do ano, a gente percebe que a turma encolheu. E a gente acaba ficando um pouco inseguro, sem saber se a gente vai conseguir fechar as contas no final do mês. E depois que eu desenvolvi esse método, eu percebi nitidamente que cada aula que eu ia ministrar tinha uma intenção. Dentro do método, inclusive, eu explico como é importante, por exemplo, o professor que tem uma estruturação, que tem um sistema, no caso, que tem a metodologia das cores, que tem também o acesso aos planos de aula, a importância da preparação pré-semana de aula. Então, tudo isso você vai encontrar dentro do método. Então, assim, a criança que estava antes desanimada, ela se sente vista, ela volta a ficar animada, o pai enxerga a evolução, continua matriculando, continua com a matrícula da criança. Além disso, se for, por exemplo, se você, professor, for der aula em condomínios, começa a chamar os amiguinhos para. Isso aconteceu comigo, começam a chamar os amiguinhos para fazer parte das suas aulas. Se você tiver um espaço limitado, como era meu caso, eu tinha um tatame de 20 peças, era 4 por 5, se eu não me... É isso mesmo.
Então, assim, eu tinha um limite de crianças, então eu comecei a ter que expandir horários. Então, eu fico entender, eu consigo entender, por exemplo, se a pergunta que talvez você esteja se fazendo agora, é se esse método ele funciona no seu caso. Você que, por exemplo, dá aula em escolas, em academias, em condomínios, sua realidade, ela pode ser sim diferente, mas o método é uma coisa que eu falo, o método, ele não é engessado, ele é um método no qual você pode adaptar da maneira que você achar mais pertinente para a sua realidade específica. Eu vou explicar um pouco isso mais à frente, como é que eu também posso te ajudar nesse sentido. Durante a semana, algumas pessoas me perguntaram como é que elas podiam fazer para ter acesso a esse método. E eu quero trazer para vocês que existem duas formas de você, professor, acessar esse método. A primeira é o plano essencial, que é um sistema inteiro que você vai receber, desde o material físico até as aulas gravadas, os planos de aula, como eu falei para vocês. Eu falei 98, mas são 96 aulas prontas, tá, pessoal? Você também tem acesso a uma comunidade de professores, onde essa comunidade ela é muito legal. Hoje a gente está com 28 professores de diferentes lugares do Brasil e eles trocam figurinhas, a gente troca figurinhas, eu aprendo muito com eles, a gente tira diversas dúvidas, a gente recebe diversos materiais em PDF, estudos, a gente recebe alguns artigos científicos, eu gosto muito de ler artigos científicos, então eu estou sempre mandando artigos científicos no grupo. Então, além do acesso a essa comunidade, o plano de aula, essas aulas que são disponibilizadas pela plataforma QIFI, você também recebe esse kit físico, que são as 6 cores dos graus das fitas, né? Recebe também a foto do Sensei Jigoro Kano, que eu explico no método e também no plano de aula como é importante você, professor, mostrar para as crianças quem é o Sensei Jigoro Kano. Isso vira pauta de vira pauta de aula durante o planejamento da gente como professor. E você recebe também a plaquinha explicando os graus coloridos e os seus significados. Tudo isso pelo valor de R$ 797, onde você, professor, consegue, através do link do cartão, dividir em até 12 vezes. E a segunda opção, a segunda opção chama Plano Premium, que você recebe tudo do plano essencial, e além disso, tem encontros comigo de 1 hora. Normalmente a gente sempre passa um pouquinho, porque eu me empolgo, eu me animo muito com o trabalho de vocês, que para mim, uma das profissões mais bonitas é um professor que leva esporte, um esporte que tem significado, especialmente o judô, para crianças do Brasil. Isso me incentiva muito a continuar aprendendo com vocês, mas principalmente compartilhando um pouco da minha experiência de 12 anos, dando aula de judô para criança. Então, são 4 encontros individuais comigo, de 1 hora, ao longo de 4 meses. Por que 4 meses? Eu sugiro que a gente faça um encontro por mês, mas você, professor, pode antecipar esses encontros sem nenhum problema. E eu pego a sua realidade, os seus alunos, a sua turma, e a gente ajusta a aplicação para o seu contexto. Vou dar um exemplo agora. Eu estou com um professor de Goiás, onde ele está começando a abrir o seu dojo fixo. Ele antes trabalhava com judô para crianças em escolas e condomínios, assim como eu lá em Salvador, mas hoje ele decidiu abrir o espaço fixo dele. Então eu já tenho, por exemplo, uma estruturação nesse sentido, porque é um dos projetos que eu tenho para o estado que eu moro atualmente. Então eu auxilio o professor em relação aos próximos passos dele. Então eu adapto a consultoria, eu adapto esses encontros à realidade do professor. Porque eu falo isso por experiência própria. Quem não quer aplicar isso sozinho, procura alguém que já fez, ou que pode também ser um auxílio. Eu posso, aquilo que eu não sei, procurar informações com amigos que eu tenho certeza que saibam, que sabem e que podem me ajudar nesse sentido. Então, esse plano, ele tá pelo valor de R$ 1.397. Só que assim, pessoal, eu não sei se vocês lembram, mas eu prometi para vocês que vocês que estão aqui acompanhando esse vídeo, que acompanharam as séries dos 3 vídeos,
vão ter um desconto especial. Só que antes eu preciso dizer para vocês que o carrinho, ele fecha no dia 22 de agosto, no próximo domingo. E a próxima turma eu só vou abrir em 2027. Porque, para os que não sabem, estou eu gestante, então vem chegando aí uma novidade muito intensa e muito importante na minha vida. E para esse plano premium, por exemplo, eu só fecho com até 5 professores para que eu consiga dar um suporte, dar uma atenção. Então, é de suma importância dizer que esse carrinho ele não vai ficar aberto depois do dia 22. E você que adquirir esse plano até o dia 19 de agosto, você tem descontos. O primeiro desconto do plano essencial é que você, ao invés de pagar R$ 797, você vai pagar R$ 697. E você que quiser esse plano com as consultorias, com os encontros, você, ao invés de pagar R$ 1.397, você vai pagar R$ 1.197. E todos esses valores, tanto do plano essencial quanto o do plano premium, eles são valores que dá para dividir no cartão através do link da KiwiFi que eu falei para vocês. O link eu vou disponibilizar para vocês no grupo. Vou deixar também o link aqui abaixo no vídeo do YouTube, na descrição do YouTube. E eu confesso a vocês que eu estou bem animada para que vocês façam, adquiram esse produto, porque eu sei a diferença que ele fez na minha vida, a aplicabilidade que ele faz também de diferença na vida de outros professores que já aderiram a esse método. E lembrando que esse valor especial aqui, você, professor, só tem 48 horas para adquirir. Então, meus amigos, espero que eu veja vocês tanto fazendo parte da nossa comunidade, quanto eu possa também estar auxiliando vocês de maneira individual, baseado nas realidades que vocês têm, cada um a sua. Eu quero agradecer por esses dias, pela atenção. Eu criei a metodologia das cores com a intenção de formar pessoas, formar seres humanos, faixas pretas da vida. Então, se você quiser levar isso para sua escola, eu estou aqui esperando você. E te desejo boas aulas nessa semana e até já!